Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, deixa o like, porque o like é muito importante. Eu vou gravar dois vídeos em seguida. Eu vou falar de uma entrevista que Bernardo Custer, indiciado por fake news ou mentiras pelo ministro Alexandre de Moraes e financiado pelo governo federal, né, que deu ao Eduardo Bolsonaro, que tem o patrimônio aumentado em 432%. Eles multiplicam dinheiro pra caramba, né? Eles conseguem multiplicar. Eu vou falar o patrimônio da família Bolsonaro, né? Eles primeiro começam a dizer que o Supremo está interferindo muito, né? Que o Barroso, que mandou instalar a CPI, não tinha o direito de se intrometer na instalação da CPI. Só que em 99, Jair Bolsonaro defendeu que o Supremo instalasse a CPI na crise da aviação, onde caiu um avião que bateu com um pequeno jato, um avião de pequeno porte norte-americano, e matou 154 brasileiros no voo da TAM. Ele defendeu que a CPI fosse instalada, mas para ele não, né? Depois ele falou que o impeachment, né, é uma brincadeira. 550 mil mortos, desempregos latentes, sem política pública, sem investimento do Estado para a retomada do crescimento econômico, e a Dilma caiu por uma pedalada fiscal que foi inocentada pelo STF. Ele não fez nada. Só contou, por dia ele conta 4 mentiras, segundo o Instituto de Pesquisa, ele já contou mais de 3 mil mentiras, né? E aí, ele fala do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris está ameaçado porque os países europeus dizem que enquanto o Brasil não parar com as queimadas da floresta amazônica, não tem acordo, né? E Joe Biden também afirma que não tem empréstimo para o Brasil enquanto não acabar com as queimadas. Ele disse que o oxigênio vem do mar, é claro, mas a floresta amazônica produz mais de 20 trilhões de litros de água com a umidificação do meio ambiente, que é responsável pelas chuvas em São Paulo. Com as queimadas que houveram e aumentaram em 40%, por isso que está havendo seca nas represas de São Paulo e pode haver apagão de energia no segundo semestre. Ele diz que as queimadas são proporcionadas pelas populações ribeirinhas. Mentira, são pelos grileiros de terra. Aquelas 67 mil toras de madeira que o delegado apreendeu e por isso foi afastado, não foi ribeirinho que fez, não. Foi bandido grileiro de terra apoiado pelo clã Bolsonaro e pelo Ricardo Salles, antigo ministro do Meio Ambiente, que defendia, né, o ataque à floresta amazônica, a garimpagem nas terras indígenas, né, e que pediu demissão para não ser preso e levar a mãe dele presa também, porque ele colocou a mãe dele como testa de ferro na compra de uma mansão oriundo do enriquecimento ilícito que ele teve pelo tráfico de madeira. E não tem corrupção nesse governo. Fora a Covaxin, né? O escândalo da vacina, né? Que não assinaram 11 contratos, mas quando apareceu intermediário para colocar $1 a mais, a vacina sai mais cara. Aí o governo comprou a Covaxin, que não tinha nem a terceira fase de teste, né, para poder angariar fundos, né? O Flávio Bolsonaro, ele é tão idiota, ele chama a esquerda de idiota, mas ele é tão idiota que ele diz que os democratas são de esquerda. Os democratas dos Estados Unidos nunca foram de esquerda, né? O plano McCarthy, no começo do século XX, caçou todos os comunistas, todas as pessoas que se identificavam com a esquerda eram marginalizadas, desempregadas, porque não tinham direito de ter opinião nos Estados Unidos democrático, né? Só podia ter opinião capitalista conservadora. Comunista era inimigo, né? Na democracia, a grande democracia que não permite as pessoas pensarem diferente.
né? Aí o Bernardo Custer fala como acabar com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma organização construída pelos países da América do Sul quando eram com governo de esquerda. Mas eles não falam como acabar com o Instituto Mises, que prega miséria para o povo trabalhador, o Instituto de direita, né? Só a esquerda, tem que acabar com a esquerda. É a democracia deles, né? Eles falam da interferência no STF, na lei de armamento. Para se ter uma ideia, cada colecionador teria direito a 7.000 projéteis de fuzil. Isso é para armar a guerra civil, né? E a maioria do povo não ia ter arma. E o povo não quer arma, o povo quer livro, né? O povo quer vacina, o povo quer emprego, não quer arma. Arma para quê? Não dá para se resolver o problema através do diálogo? Tem que ser armado, né? Armamento é só para gente violenta como esses bolsominions. Aí ele fala do marxismo que matou milhões. Os arquivos recentes abertos na União Soviética, né? Eu deixo o link aqui no vídeo, mostram que morreu entre 100 a 150 mil soviéticos durante o período stalinista, né? Mas eles não falam, por exemplo, da guerra do ópio na China, que tomaram Taiwan, Hong Kong, né? A Inglaterra colonialista junto com a França, tomaram a Índia, tomaram todo o continente africano, mataram milhões de africanos e asiáticos, e a Inglaterra ainda pediu a independência de Taiwan, né? Prega a independência de Taiwan e de Hong Kong, né? Mas não abre mão, né, das suas colônias, Canadá, Austrália, né, Irlanda do Norte, Escócia, né? As Ilhas Malvinas, que está do lado da Argentina, né? Os Estados Unidos também defendem, mas não devolvem o território roubado, metade do território roubado do México na Guerra de 1848. Não devolvem a base de Guantánamo em Cuba. Mas fica pregando, né, o que eles roubaram dos chineses na Guerra do Ópio, né, que acabaram com as plantações de arroz e viciaram os chineses ao ópio, né, tomaram 11 portos da China, né, sobre o direito do liberalismo econômico de livre mercado, viciando o povo chinês, né? Eles não falam nada disso, né? Eles falam não falam que foi a União Soviética que acabou com a Segunda Guerra Mundial. Também não falam, né? Eles escutam o que Marx fala na ideologia alemã, que as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, né? Os Estados Unidos, só no Departamento de Segurança, tem mais de 20 mil funcionários que disseminam informações. Por exemplo, a Guerra do Vietnã morreu 6 milhões de vietnamitas. O cinema foi responsável, né, com o Rambo, com o Braddock, né, com os filmes de Hollywood, por transformar os Vietcongs em bandidos e os americanos em bons moços. Eles que invadiram lá e mataram 6 milhões de Vietcongs, né? Os filmes de faroeste serviram para esconder o assassinato de milhões de indígenas pelos conservadores puritanos no Destino Manifesto, dizendo que era um povo superior, né? Nem os estadunidenses sabem dos massacres indígenas, né, que houve naquele país. Ele fala do judaísmo cristão. Ele também não sabe que, durante a Idade Média, né, os judeus foram perseguidos e foram mortos 6 milhões de judeus pelos cristãos. E só houve uma reaproximação com o Papa João XXIII. Né? Eles falam muito do judaísmo cristão porque eles usam o judaísmo para ganhar dinheiro e o cristianismo para se passar de santo. Né? O judaísmo, o Estado de Israel, é um dos estados mais perversos da história. Né? Mantém o embargo econômico contra Cuba, né? Desumano, né? Não tem nada a ver com Cuba, né? E os judeus
que moram no Brasil, vocês lembram que quando o Bolsonaro falou que os quilombolas pesavam em arroba, eles deram risada, né? Não deram risada quando estavam no campo de concentração e foram libertos pelo exército russo, né? Mas dão risada da miséria dos outros. Embora tenham grupos judeus que são contra esses velhos radicais, né? Que não tem nada a ver com problemas sociais e estão pouco preocupados com problemas sociais. Ele diz que acabou a corrupção, né? Acabou a corrupção. Só o Flávio Bolsonaro teve um enriquecimento do patrimônio de 6.000%. O patrimônio da família Bolsonaro é avaliado em 16,7 milhões de reais, que, juntando em 100 anos, o salário dos 4, sem gastar R$1, não daria para juntar esse dinheiro. O dinheiro multiplica na mão deles, né? O Congresso não é comprado. 3,5 bilhões de emendas parlamentares que seguram o Bolsonaro do impeachment. Ele comprou o Congresso, né? Tirou da saúde, da educação para comprar o Congresso para não ser caçado. Sinalização do povo. Aí eles falam do momento que o Bolsonaro está esperando a sinalização do povo para libertar o povo da ditadura do lockdown. Nunca houve lockdown no Brasil. Lockdown houve em país sério, né? Na China houve lockdown e morreu 6.000. No Vietnã houve lockdown e morreu 14.000. Em Cuba houve lockdown e morreu 1.800. Né? Aí o cara fala, mas a praga é chinesa. O H1N1, que foi uma gripe da década passada, surgiu nos Estados Unidos. A gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas, inclusive um presidente brasileiro, Rodrigues Alves, surgiu nos Estados Unidos. É gripe deles. Não. O surgimento de um vírus é um fator de resultado de agressões à natureza, né? Ele surge. Dizem que o Supremo Tribunal Federal está favorecendo o ex-presidente Lula, né? Que foi inocentado. Só para se ter uma ideia, o Lula foi levado coercitivamente, sem ter sido convidado. Ilegalidade, primeira ilegalidade do Moro. Quebra do sigilo telefônico da Dilma, grampear o escritório de advocacia para descobrir a estratégia de defesa, negação de habeas corpus, negação de ele ir no enterro do irmão dele, né? Não ouviu 80 testemunhas, né? E aí cabe lembrar o tratamento diferenciado, porque o Moro disse que não ia mexer com o Fernando Henrique Cardoso, que a Vaza Jato mostrou. Fernando Henrique Cardoso entrou com 1 milhão de patrimônio e saiu da presidência com 17 milhões, construiu o Instituto Fernando Henrique Cardoso com 7 milhões e meio de reais doados por empresários. O Lula foi acusado de comprar um terreno que nem existe, né? Por quê? Porque ele é nordestino, né? Não tem curso superior e é odiado pela classe dominante. Fernando Henrique é o representante da burguesia. Ele nunca é punido, né? Ele tem um patrimônio que não é condizente com os ganhos dele. Geraldo Alckmin tem um patrimônio de desvio de verba do Rodoanel, né? José Serra também. Mas também nunca foram convidados para tomar um café no Ministério Público. Aécio Neves, em 2014, eu vou ver se eu acho esse vídeo, de um jornalista que gravou, né, que depois, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que ele iria anunciar uma reportagem bomba contra Aécio Neves, que derrubaria a candidatura dele, né, sobre os esquemas de corrupção na construção da cidade administrativa, na construção do aeroporto na terra das famílias, na dominação que ele tem sobre
a justiça em Minas Gerais, a polícia em Minas Gerais, né? E principalmente ia denunciar que o Aécio Neves, quando governador, teve 3 overdoses de cocaína dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio do governo de Minas, e teve que ser socorrido. E essa notícia iria explodir naquela época, né? Eu vou deixar a reportagem do jornalista, né, para vocês verem que é verdade. Em Minas, quando fazem protestos contra a Aécio, chama Aécio Cheirador, né? E era um homem santo. O Lula é o cachaceiro, né? E ele, né, o homem do pó. Bolsonaro fala em golpe, de novo, né? Só que ele não tem apoio dos generais de 4 estrelas, da maioria dos generais de 4 estrelas, e é um pária no mundo, é repudiado pelo mundo inteiro. Então ele não teria apoio para golpe, porque ele é um presidente que não tem representatividade nenhuma, né? Como eu já falei no vídeo anterior, me digam um país que já convidou Jair Bolsonaro para visitar. Criticou o passaporte da vacina, né? Que a França fez agora, porque é muito francês, né? Nas teorias da conspiração, que não é só do Brasil, não tinham tomado vacina, e sem o passaporte da vacina você não pode entrar em espetáculos públicos, em transporte coletivo, em locais públicos, né? Por quê? Você você é obrigado a tomar vacina, porque você pode morrer de Covid, mas você não tem direito de passar Covid para os outros, porque você não quer tomar vacina, pela sua ignorância. Vai morar na caverna. Né? Vacina é uma questão de saúde pública, não é uma questão de direito ou não. Tem que tomar vacina. Né? Para viajar, eu sou a favor até para se tirar carteira de motorista, passaporte, tudo. Tem que ter a carteira de vacina. Né? E eu não sei que frescura é essa, né? Que o brasileiro sempre tomou vacina. E agora inventou uma frescura de não tomar vacina. Diz que a imprensa é militante, né? Bernardo Custer, inclusive, foi processado e condenado pela justiça por dizer que a Bandeirantes era comunista. Ele não sabe nem o que é comunismo. Ele é tão idiota, né? Ele é tão mentiroso, né? Que ele não sabe nem o que é comunismo. Mas chamou a Bandeirantes de comunista e foi condenado a pagar 50 mil. Chamou o Frei Beto de trombadinha, de pedófilo, de mau caráter. Frei Beto é um dos teólogos e filósofos, doutor em filosofia e teologias mais importantes e respeitados do mundo. Tem mais de 70 livros publicados, né? No entanto, não possui patrimônio material nenhum porque fez voto de pobreza. Né? Ele, quando fala aqui sobre questões cristãs, ele é ouvido pelo Papa no Vaticano. E foi condenado a pagar 20 mil reais. E tem mais de 10 processos por mentira. E está na CPI da fake news e recebe dinheiro do governo federal para contar mentiras. E agora estão com um projeto de lei na Câmara que defende que os meios de redes sociais defendam o direito de eles contarem as mentiras deles. Como uma bandeira de piroca, como o kit gay, né? Como aquela imagem ridícula do Bolsonaro ontem deitado, né? Que diz que foi a facada resultado do Adélio Bispo, que é o braço direito que é do PSOL, o braço esquerdo do PT, para tentar se vitimizar, né? Mas por trás disso tem a justificativa. O que ele vai apresentar de produtivo o ano que vem, se chegar o ano que vem, né? Porque o país só vai sair da crise se houver emprego. Né? Por que a China está crescendo? Porque a China gera renda, gera emprego. O trabalhador gasta, gera comércio, gera indústria. Se o Estado não investir no desenvolvimento econômico, que Paulo Guedes é contra, porque o dinheiro tem que sobrar para pagar banqueiro, o país não vai sair da crise. Vai ficar na mesma patifaria. E o pior, vem aí, né, por causa da crise dos grãos, aumento de 50% na carne bovina e na carne suína. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Ele diz que Jair Bolsonaro está esperando a sinalização do povo para, né, libertar o povo do cativeiro, do isolamento social. Né? Só que para ele colocar o país em estado de sítio, ele tem que ter autorização do Congresso. Ele está mais para cair do que para ter autorização. Né? Diz que os governadores estão fazendo uso político da polícia. Isso faz parte da estratégia deles. Segundo alguns analistas de forças públicas, 67% dos policiais são bolsonaristas. Eles acham, né, que com 60 mil, 70 mil policiais, eles conseguem dar um golpe contra 200 milhões de brasileiros que querem ver esse presidente longe. Né? Ele diz que ou volta o Bolsonaro ou volta o comunismo. Eu não sei aonde houve comunismo na história do Brasil. Né? Comunismo, eu vou voltar a dizer, é bom repetir para as pessoas aprender. Né? O comunismo é a terceira fase do plano de Marx. Primeiro, é a luta do proletariado que vence a burguesia e instala o socialismo que desapropria os meios de produção. E o comunismo é o fim do Estado, né? Onde as pessoas aprenderiam a viver dignamente, né? E se contentar com viver com humanidade e não explorando a classe trabalhadora como é explorada, inclusive por esse presidente. Né? Eles não sabem o que é comunismo. Né? Mentiu sobre a Itália, disse que a Itália ficou aberta e não teve crise. Milão, né? O prefeito de Milão disse que Milão nunca fecharia. Né? A pandemia atingiu de tal modo que teve que ir uma missão cubana para ajudar a controlar a pandemia em Milão. Né? E aí Bolsonaro diz, morreu em Milão porque eram idosos. Né? Por isso defendia o isolamento vertical. Só que isolamento vertical, o jovem sai para a rua, se contamina, passa para quem está dentro de casa. Diz que o isolamento social causa contaminação. Né? Só aqui no Brasil. Porque o isolamento social já é usado desde a peste negra. Para você ter uma ideia, a palavra quarentena vem do século XIV. Né? Quarentena, quando os navios que vinham de fora da Europa, com o fim da peste negra, tinham que ficar 40 dias parados para ver se não tinha ninguém contaminado pela peste negra, que havia matado 50% da população europeia. Né? A gripe espanhola, houve, né, isolamento social. Mas ele, né, é contra. Ele diz que o comunismo vai acabar com o Brasil, né, que vai ficar como a Venezuela, né, que vai ficar como Cuba, ditadura cubana, né, ao mesmo tempo, né, defende golpe militar no Brasil. Defende o fim do Supremo, defende o fim do Congresso, defende a ditadura militar no Brasil, defende a ditadura militar do Chile, defende a ditadura militar do Paraguai, da Arábia Saudita, que tem 300 anos. Né? Essas não são ditaduras. Né? Cuba é um governo que eu já estive lá. É um governo que você tem pouco, mas eu quando me aposentar, pretendo ir morar lá, depois da formação da minha filha. Porque eu acho um país maravilhoso. Eu não sou adorador do Deus dinheiro, e lá tendo saúde, né, e boa qualidade de vida, porque lá você encontra 2 oceanos, um país que tem uma assistência médica maravilhosa, um povo que te recebe, você quando chega em Cuba, você muitas vezes nem fica em hotel, você fica na casa dos cubanos que te recebem, são um povo muito agradável, né? É um povo muito culto. Né? Eu tive na Semana da Educação Progressista. As universidades cubanas, né, são de ponta, né? E eu pretendo ir para lá, porque ficar no Brasil já não é mais a minha praia. Né? Ou vou para Cuba ou vou para o Uruguai. E por fim, né,
Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Não, ele não fala muita coisa que eu não aguento ouvir ele, porque ele não sabe o que é. Outro dia, tem um vídeo do Ivan Valente, dos 200 anos do nascimento de Karl Marx, né? Que Ivan Valente faz a homenagem a Karl Marx, que fez um corte epistemológico na história. A partir de Karl Marx é que se dá início à conquista dos direitos da classe trabalhadora, né? Ivan Valente fez um discurso favorável a Karl Marx e esse idiota do Eduardo Bolsonaro foi contra. O Ivan Valente voltou ao microfone e pegou 2 Twitter do Olavo de Carvalho, chamando quem não conhece Karl Marx e o critica não passa de um idiota liberalzinho de merda ignorante. E que as teorias de Marx são influentes até hoje no mundo, né? São insuperáveis até hoje, né? Vocês não acham que um livro como o de Ludwig von Mises, aliás, Milton Friedman, que é um livrinho muito pequeno, que fala todo o desejo do neoliberalismo, que é a apropriação da riqueza, vai superar